Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Portal Pequenina Luz, um portal feito para pais e mães que desejam educar os seus filhos para o reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre como ser mãe sem viver estressada. Ai, como eu ouço queixas de mães estressadas que já me procuraram ajuda tantas vezes no meu consultório ou então pela internet. É muito comum e natural encontrar mães que estejam estressadas. Isso porque o estresse é algo muito natural a nós que somos humanos. E quando se fala em maternidade, então parece ser uma combinação excelente. Faço uma ressalva aqui de que o estresse em si não é um problema, tá, gente? O estresse é algo normal de se sentir. Dentro de alguma medida é algo inclusive saudável e bom, mas o problema é que em geral as pessoas extrapolam por não ter recursos ou não saber como manter esse estresse no nível saudável. É por isso que lá no Portal Pequenina Luz nós temos um mini curso de gerenciamento do estresse para pais, porque eu sei que o estresse faz parte da vida dos pais num nível que não é o nível adequado e desta forma acaba afetando a educação dos filhos e produzindo consequências para a vida adulta desses que nós pretendemos que sejam verdadeiros cristãos. Bom, antes de entrarmos no tema, eu quero convidar você a deixar sua sugestão de tema de podcast, a enviar suas perguntas para o nosso WhatsApp. O número é DDD 47 99661 3296. Através deste número você pode também solicitar fazer parte da nossa lista de transmissão. E ali semanalmente você receberá todas as nossas atualizações, receberá também as novidades dos materiais que temos produzido. Essa semana, por exemplo, em que eu estou gravando é a semana da Páscoa. E tem material novo, PDF, para imprimir e fazer atividades em casa com os seus filhos, ajudando eles a fixarem em suas mentes os verdadeiros símbolos e os verdadeiros conceitos que eles precisam aprender com a história da Páscoa. Então, tudo isso, todas as novidades, a gente conta para a nossa lista de transmissão. Se você quer fazer parte dessa lista e saber tudo que a gente tem produzido e disponibilizado, gratuitamente, inclusive em nosso portal, mande uma mensagem para a gente solicitando então entrar para a nossa lista. Mas vamos lá então. Acho que toda mãe quer saber como ser uma mãe daquele tipo no stress. Bom, queridas, a primeira coisa que eu quero é dizer que hoje eu não vou conseguir falar sobre tudo que nós precisamos fazer, porque há muitos pequenos detalhes a trabalharmos. Aquelas que acompanham o podcast já sabem que eu sou psicóloga e esse tema do estresse é um tema que eu estudei bastante, foi parte do meu estudo no meu mestrado, é um tema que eu trabalho desde o ano de 2006, quando eu iniciei os meus primeiros estágios. Então, é uma coisa que eu teria, assim, muitas horas para conversar com vocês. Então, hoje eu vou falar de um aspecto que eu percebo que pode ajudar muito você que é mãe, e em outros momentos trarei ainda outros aspectos, e como eu falei lá no portal tem um curso de gerenciamento do estresse para pais que você pode entrar lá, fazer sua assinatura e assistir, participar do curso e tirar suas dúvidas comigo. E o que eu queria sugerir hoje é que você se libertasse para ser mãe. O estresse ele é algo que acontece quando nós passamos por situações, estamos vivendo situações com as quais nós não vemos muitos recursos para lidar com elas. Nós não estamos habituados a lidar com aquela situação. Geralmente é uma mudança que está ocorrendo, alguma coisa diferente se instalou em nosso ambiente, em nossa rotina, e a gente não tem recursos ainda para administrar aquilo de forma adequada, então gera um pouco de estresse ou muito estresse, dependendo de como eu me relaciono com essa mudança, com essa alteração que se deu ali. E em algumas questões na maternidade, nós mães ficamos muito presas a uma série de fatores, a coisas que pensamos, a coisas que os outros pensam, a obrigações que nós temos. E essa série
de coisas que vão nos prendendo, nossos pensamentos, nossas crenças, nossas atividades, as exigências e expectativas dos outros, todas essas coisas, compromissos, tudo isso que vai nos amarrando e nos fazendo sentir pressionadas pelo excesso de coisas, de responsabilidades que isso acaba se refletindo para nós, isso faz com que seja gerado um estresse em momentos em que os nossos filhos talvez mais precisassem da nossa calma, da nossa serenidade, da nossa tranquilidade, da nossa paz. Por exemplo, a hora de fazer a criança dormir. Para algumas mães é um verdadeiro pesadelo, porque tem que cantar, tem que contar história, tem que se virar do avesso e a criança não dorme. E ela já está exausta, o dia foi cansativo e quem sabe ela ainda tem uma pia de louça para lavar, ou algumas roupas para dobrar, algumas coisas para serem feitas em casa depois que essa criança dormir. E aí, minha gente, é muito natural que fique ainda mais difícil fazer essa criança dormir, sabe por quê? Porque a sua cabeça tá lá nessas coisas que você ainda tem para fazer, no seu cansaço, nos problemas do seu dia. E a criança, muito sensível a tudo que está acontecendo no ambiente dela, e especialmente a você que é mãe, ela é muito sensível ao que você sente, ela acaba sendo contagiada por esse seu estresse e demorando ainda mais para dormir. Recentemente eu tentei atender uma mãe, porque eu digo que tentei porque nós tínhamos o horário marcado, eu faço atendimento online. E ela estava já há 1 hora tentando fazer a filha dormir para que eu pudesse fazer o atendimento dela. Deu o horário da nossa sessão e a filha ainda não tinha dormido. Deu o horário de terminar a sessão e a filha ainda não tinha dormido. A filha sempre dormia, muito tranquila e rapidamente. Mas naquele dia que ela precisava falar comigo e estava ansiosa por aquele horário, a criança demorou mais de 2 horas para dormir e ela perdeu a sessão, porque eu também não tinha mais como ficar aguardando. Isso é muito natural. A criança certamente estava absorvendo aquela ansiedade e com isso tendo dificuldade de dormir. E nós fazemos isso de forma muito natural, sem nem percebermos que estamos contagiando nossos filhos com essa nossa inquietação interna e passando para eles uma dificuldade que gera dificuldade para nós mesmos, porque à medida que a gente está inquieto e eles ficam inquietos, eles demoram a dormir e quem sofre no final das contas novamente somos nós que ficamos atrasados e ainda mais desesperados com aquilo que temos para fazer. Então a dica que eu tenho hoje, eu vou dar uma dica só, porque ela em si já é um baita exercício que muitos podem ter inclusive dificuldade de fazer, é a de você se libertar, se sentir livre para ser mãe. O que isso significa na prática? Você precisa fazer o seu filho dormir? Então, livre-se de qualquer coisa que vá ficar para depois disso. Não deixe nada, absolutamente nada, para depois deste momento em que o seu filho vai dormir. Com isso, você não tem expectativas para o pós-sono do seu filho. Você vai estar livre para contar uma história, para sentar com ele, para deitar com ele, para quem sabe até dormir junto com ele, de pegar no sono junto ali e acordar no meio da madrugada lembrando que tem que ir para sua cama. Mas você precisa se sentir livre para ser mãe a ponto de não deixar que essas coisas do dia tire você do sério, te estresse e impeça que você realize a maternidade como você gostaria. Eu vou rapidamente compartilhar com vocês uma experiência prática minha que foi exatamente com essa coisa do sono. O Ben, ele é uma criança bastante agitadinha. Quem vê pensa que não, mas eu sou a mãe, então sou eu que lido com ele no dia a dia e fico educando ele, então eu digo que sim, ele é bem agitadinho. E quando deita para dormir, aí é um carnaval. Pula daqui, pula para lá, vira, se bate, se mexe, parece que tá numa festa e que não vai conseguir se acalmar. E eu normalmente sempre deixava uma pendência para depois que ele dormisse. Então, às vezes eu ainda tinha que tomar o meu banho, às vezes eu ainda tinha que responder mensagem de cliente, de paciente.
Às vezes eu ainda tinha louça para lavar. Sempre tinha alguma, ainda que pequena pendência, quando eu ia colocar o Ben para dormir. E isso fazia com que se tornasse ainda mais difícil para mim lidar com a inquietação dele quando a gente ia para o quarto para que ele dormisse. E isso tornava, então, aquele momento ali, assim, os minutos pareciam horas, porque eu precisava que ele dormisse para eu poder terminar minhas coisas e dormir também. Então, eu decidi que, a partir daquele dia em que eu assimilei o que estava acontecendo, eu não iria mais deixar pendências para depois que o Ben dormisse. Tudo o que eu preciso fazer precisa ser feito antes do Ben dormir. Porque na hora que eu vou para o quarto com o Ben para fazer ele dormir, eu quero estar ali como mãe, aproveitando também aquele momento, porque daqui a uns anos ele não vai querer que eu faça ele dormir. Quando ele tiver 20 anos, então, creio que ele nem vai me querer por perto nesses momentos. Eu é que vou estar querendo ficar grudadinha com ele. Então, eu preciso aproveitar esse momento de agora, que é o momento em que ele quer que eu fique lá contando uma história, cantando, deitada com ele, fazendo carinho. E isso é importante para mim também. Eu quero ter isso com o meu filho, que é pequenininho e está crescendo. Então, eu decidi que eu iria me libertar disso. E a partir do dia em que eu comecei a fazer isso, se tornou muito mais gostoso e tranquilo esse momento. Porque a minha cabeça estava ali, eu estava ali, concentrada no Ben, cuidando do Ben, ficando com ele à vontade, às vezes cochilando junto com ele, pegando no sono junto com ele, para depois acordar e vir para minha cama. Mas sem me estressar, sem passar estresse, fazendo com que ele se sentisse acolhido, amado, terminando o dia dele de uma forma muito agradável e o meu dia também. Por isso eu digo que é importante a gente se libertar para ser mãe. Há tantas coisas que a gente carrega nas costas que não são essenciais. A roupa pode esperar, a louça pode esperar, muitas coisas podem esperar. Ou então, elas podem ser adiantadas, elas podem ser feitas antes, mas elas não precisam comprometer esses momentos únicos que nós temos da maternidade. A maternidade se torna um peso e muitas mães não conseguem curtir tanta coisa gostosa que existe na maternidade, porque essas mesmas coisas gostosas, como, por exemplo, fazer a criança dormir, acabam sendo um peso em função de uma série de outras coisas que essa mãe carrega nas costas quando vai para essa simples atividade materna. Eu quero com isso convidar você a procurar se libertar também daquilo que impede você de estar conectada ao seu filho de forma serena e tranquila no momento em que você precisa aproveitar a companhia dele e ele a sua companhia. Liberte-se das preocupações, liberte-se das responsabilidades, das atividades. Esteja ali inteiramente com o seu filho, sendo mãe dele, aproveitando a maternidade, aproveitando esse tempo que não vai voltar. E certamente isso fará com que você experimente menos estresse naquilo que, na verdade, deveria produzir alegria, prazer e felicidade. Eu espero que você consiga colocar isso em prática e que seja uma excelente experiência. Um grande abraço e que Deus abençoe o seu lar.